Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Vamos continuar o nosso curso. Deus Todo-Poderoso, cheio de bondade e de misericórdia, iluminai-nos para que possamos meditar com mais profundidade a Tua Santa Palavra e entrarmos mais profundamente na Tua intimidade. Hoje nós já falamos sobre a oração de recolhimento. E na oração de recolhimento, nós entramos um pouquinho na questão do silêncio. O silêncio também ele é fundamental para a nossa vida interior. São João da Cruz diz a seguinte frase: uma palavra disse o Pai, que foi seu Filho, e dila sempre no eterno silêncio, e em silêncio ela há de ser ouvida pela alma. Então a palavra que o Pai diz, que é o Filho, ele a disse em silêncio. E somente no silêncio é que nós poderemos ouvir esta palavra. Depois ele vai dizer uma outra frase muito bonita. É que as perturbações, as inquietudes não vêm de Deus. Então é preciso que a gente se coloque em silêncio. O silêncio assegura a ação de Deus, toda a sua eficácia. Vejam bem, toda a criação, o mistério da criação. Olhemos para o desenvolvimento de uma planta. Ela se desenvolve no silêncio. Então, a ação de Deus é sempre uma ação silenciosa. Os homens falam de Deus, falam. Deus permanece em silêncio. Então, a ação de Deus em nós é sempre uma ação silenciosa, em silêncio. O silêncio assegura a ação de Deus toda a sua eficácia. E nós vamos hoje nos voltar para Santa Teresa d'Ávila. Desde as primeiras moradas, Santa Teresa nos fez ouvir que o recolhimento era necessário para descobrir a presença de Deus na alma. Antes era suficiente recolher-se tempos em tempos. Agora torna-se necessário um recolhimento tão frequente, tão constante quanto a ação de Deus. Por isso que a gente vai falar um pouco do silêncio. A importância do silêncio na vida espiritual. Silêncio da palavra, silêncio interior, o silêncio exterior. Silêncio também dos desejos. Nada pedir, nada desejar. Silêncio no abandono. Silencia quem se abandona totalmente nas mãos de Deus e deixa Deus ser Deus na sua vida. Toda a tarefa que exige uma aplicação séria das nossas faculdades pressupõe o silêncio. O estudioso, ele precisa de silêncio para poder anotar os seus estudos. O filósofo, ele recolhe-se em silêncio para poder ordenar e penetrar seus pensamentos. No Sermão da Montanha, Jesus nos fala da necessidade da solidão para a oração. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora ao teu Pai que está lá no segredo. E teu Pai que vê no segredo te recompensará. Então, a solidão, ela é fundamental para a nossa vida interior.
Uma solidão material, um silêncio exterior e um verdadeiro recolhimento são uma necessidade moral, seja para quem for que deseje levar uma vida de oração. Agora, é importante que a gente entenda que o silêncio é um meio, não é um fim. Não devemos fugir para o deserto com o intuito de fugir dos homens, mas para aprender como encontrá-los. Não os deixamos para cessar de manter quaisquer relações com eles, mas para encontrarmos a maneira de lhes fazer todo o bem possível. A verdadeira solidão não é qualquer coisa exterior a vós, não é a ausência de gente e de ruído em torno de vós. É um abismo a abrir-se no centro da vossa própria alma. O caminho único para encontrar a solidão é a fome, a sede, a tristeza, a pobreza e o desejo. E o homem que pode achá-la está tão vazio como se a morte o tivesse esvaziado. Ultrapassou todos os horizontes. Já não lhe resta qualquer caminho por onde possa enveredar. No entanto, é em tal solidão que as mais fecundas atividades têm seu começo. É aí que conhecereis a ação sem movimento, o esforço que é profundo repouso, a visão nas trevas e, para mais além de qualquer desejo, uma plenitude cujos limites se estendem até o infinito. Embora, na verdade, tal solidão esteja em toda parte, há um processo de a encontrar que, de algum modo, se relaciona com certas condições materiais e topográficas, com o afastamento das cidades e aglomerados humanos. Deveria existir ao menos um quarto ou qualquer recanto onde ninguém vos descobrisse, perturbasse ou se apercebesse de vós. Deveríeis ter a possibilidade de vos desligar do mundo, de vos libertar, desatando todos os engenhosos fios, todos os elos sutis que pela vista, pelo ouvido, pelo pensamento, vos prendem a outras presenças humanas. Uma vez encontrado tal lugar, contentai-vos com ele, e não vos inquieteis, se qualquer boa razão dele vos afasta. A solidão é importante para uma vida de oração. E somente na solidão é que nós poderemos encontrar esta presença de Deus, né? Esta intimidade com Deus. Deus vê no segredo. São João da Cruz acrescenta: Deus realiza suas operações divinas no silêncio. O silêncio é uma lei das mais altas operações divinas. Por exemplo, a geração eterna do Verbo se dá no silêncio. A produção no tempo da graça, que é uma participação do Verbo, se dá no silêncio. A nossa santificação encontra-se no silêncio. Tudo isso se dá no mais profundo silêncio. Por isso que nós devemos procurar, incessantemente este silêncio, esta intimidade com Deus. Se nós não buscamos o silêncio, nós nos dispersamos. Por isso que a gente tem que ter cuidado com as redes sociais, né? Elas nos tiram do silêncio. A gente tem que ter um pouco de cuidado com televisão, com rádio. A gente observa que tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de colocar-se em silêncio. Quando chega em casa,
imediatamente já liga a televisão ou liga o rádio. Não consegue silenciar-se. Isso é próprio do nosso tempo de hoje, né? Se eu quero viver uma vida de oração, a gente tem que cuidar de ter uma vida de silêncio. Não é o silêncio do monge, né? O monge tem lá, a sua vida está toda enquadrada dentro de um silêncio. Não, mas nós precisamos ter momentos de silêncio. Porque se a gente não tem esses momentos de silêncio, não vai ter condições. A gente vive na febre do movimento, da atividade. O mal não está na organização da vida moderna, na pressa que ela impõe aos nossos gestos. Mas o mal mais profundo se encontra na febre e no nervosismo de nossos temperamentos. Não sabemos mais esperar nem ser silenciosos. Olha, a diferença que nós entramos. Há um tempo atrás, as pessoas viajavam, iam para São Paulo, eu lembro disso muito bem. Minhas tias, meus tios, eles iam, 3 dias de viagem, não é? Chegando lá, eles escreviam uma carta. Essa carta durava no máximo 15 dias. Chegava a carta. Durante esse período, ninguém ficava angustiado, perturbado, querendo saber notícias. Não. Esperava com uma certa expectativa, né, para saber se foi bem de viagem ou não. Esperava que a carta chegasse. Outros 15 dias era para responder a carta. Hoje, alguém manda uma mensagem para o seu celular, imediatamente você já quer lê-la. Às vezes você está na missa. Quando você escuta o toque do celular, você já vai olhar que mensagem é aquela. Uma pessoa viaja hoje, vai para São Paulo, vai de avião, chega no mesmo dia, já liga imediatamente. Quem fica em casa fica angustiado. Então, a gente vive hoje um frenesi muito grande. E isso causa ansiedade, né? Porque a pessoa não sabe esperar. A pessoa não tem mais aquela paciência, não sabe mais esperar. Antigamente se sabia do sexo de uma criança quando ela nascia. Hoje em dia, 4, 5 meses, você já fica sabendo. Então, assim, há uma enxurrada de informações. E que a gente tem a curiosidade de saber. Às vezes, não tem nada a ver com a gente. Mas a gente quer saber por uma simples curiosidade. Está vendo? Quer estar em dia com as novidades do mundo. Então, isso quebra o silêncio. E isso é fatal para a vida espiritual, para a vida de oração. Se a gente não administra todas estas informações, a gente se perde. Quando eu estava no mosteiro, o tempo da quaresma, ninguém recebe cartas. Então, a gente ficava a quaresma inteira chegando às cartas e a gente entregava a carta para o prior, o superior da comunidade. E ele guardava aquela carta. Quando era no domingo de Páscoa, ele dava a carta para você ler. Aí a gente diz assim, mas como é que pode? Veja, como é que pode? Se a carta chega, eu tenho que ler, eu tenho que saber o que está acontecendo. Seja mais contido na sua curiosidade, né? Não morria ninguém. E também, até pelas condições de hoje, você pode muito bem, se morre alguém, você telefona, né? Então, a gente ficava sabendo com tranquilidade, esperava ler a carta com tranquilidade. Não tinha aquela pressa, aquela angústia, né?
Então, isso nos ajuda a vencer a ansiedade, a vencer essa pressa, esse ativismo, né? Hoje se vive num grande ativismo, até mesmo dentro da igreja, né? São planejamentos e mais planejamentos. Muitas vezes planejamentos sem muita maturidade, sem muita profundidade, melhor dizendo. Por quê? Porque falta o silêncio para amadurecer aquela proposta. Então, não há profundidade porque é tudo muito rápido. Tudo muito rápido se torna tudo muito superficial. Né? E hoje a gente vive a sociedade da superficialidade. Né? Então, aquilo que é vivido de modo superficial não amadurece em nós. Até mesmo a questão da leitura. Às vezes a gente vive simplesmente devorando livros, faltando o aprofundamento, não é? O amadurecimento do pensamento, da ideia. Não sabemos mais esperar nem ser silenciosos. E, contudo, parecemos procurar o silêncio e a solidão. Deixamos o ambiente familiar para buscar novos horizontes, outra atmosfera. Na maior parte dos casos, isso não é senão para nos divertirmos com novas impressões. Né? A pessoa nem viu direito o seu ambiente e já está em busca de outros ambientes. Né? Nem amadureceu ainda a sua vida ali naquele lugar e já está em busca de outras experiências. Então, fica muito experiências a nível de superfície, né? A nível da superfície da pessoa, a nível da pele, né? É o sentir, é o gostar, e sem nenhuma profundidade. E isso causa depois sérios problemas psicológicos na vida da pessoa, porque falta esta profundidade da vida. Deus permanece o mesmo. E é sempre no silêncio que ele pronuncia seu verbo e que a alma deve recebê-lo. A lei do silêncio se impõe a nós, tal como a Santa Teresa. A febre e o nervosismo do temperamento moderno tornam-na mais imperiosa e obrigam-nos a um esforço mais enérgico para respeitá-la e para nos submetermos a ela. Então, Deus permanece o mesmo. Ele nos fala no silêncio, né? Por isso que hoje a gente tem pouco contato. As experiências de Deus hoje, elas são muito mais no nível psicológico. E aí pode ser uma ilusão para a pessoa. Né? A pessoa se ilude. Porque falta a profundidade, né? A intimidade. Agora, existe diversas formas de silêncio, né? O silêncio da língua. Na linguagem comum, ser silencioso quer dizer calar-se. Então, e é muito importante, né? A palavra exterioriza, exprimindo-os para comunicá-los, os pensamentos e os sentimentos. Então, é preciso ter um pouco de cuidado, não é? Com a língua, mas também o silêncio exterior, né? Olha, você pode fazer assim. Vou dar uma dica. Você pode tirar uma tarde para você ficar com você mesmo e não dizer uma palavra. Faça este exercício. Ou uma manhã, vamos dizer, um sábado de manhã. Um dia que você está sozinho em casa. Pronto, você diz, hoje eu vou fazer o exercício de não atender celular, de não ligar televisão e eu não vou dizer uma palavra. Pronto. Se não puder ser o dia todo, uma manhã, vá fazendo pouco tempo.
Depois você avalia um pouco, não é? Como foi que eu me senti neste silêncio? Muitas pessoas vão reclamar. Eu liguei para você e você não me respondeu. Pode ter certeza disso. Eu mandei uma mensagem para você e você não me respondeu. Aí você explica. Olha, eu estou tirando essa manhã para ficar em silêncio. Então, à tarde, se você puder dizer, não é à tarde, você pode ligar para mim. Mas agora pela manhã eu vou desligar o meu celular. Vai ter gente que vai até chamar a polícia achando que aconteceu alguma coisa com você, né? Ou que você sumiu, ou que você fugiu, ou que você morreu. Porque as pessoas estão acostumadas. Ligou, atendeu. Mandou a mensagem, respondeu, né? Não são habituadas a esperar. Agora, você vai ter uma reação das pessoas, como você também vai ter uma reação de você mesmo. Ah, eu me senti inquieto, eu fiquei agoniado, eu me senti mal. Todos esses sentimentos que você vai vivenciar é fruto de que você está muito disperso, agitado. Então, eu não vou mais fazer isso. Não, você vai continuar fazendo. Começa assim. Na fraternidade do irmão Carlos de Foucault, a gente tem um dia de deserto. Então, durante o mês a gente tira um dia e fica só com a Bíblia e pronto. Dá uma sumida, uma desaparecida. Procura um local silencioso, tranquilo e fica aquele dia com você mesmo. É o chamado dia de deserto. Uma manhã, como eu já dei a dica. Ou então assim, vou ficar 1 hora. Comece assim pelo mais simples, 1 hora. Em silêncio. Ah, mas a minha cabeça ficou cheia de pensamentos. Tá vendo? Porque a sua cabeça está agitada. Agitação interior. Você vai descobrir as agitações interiores e as agitações exteriores. Você vai descobrir que o silêncio, ele nem sempre é somente o silêncio exterior. O silêncio interior, ele é fundamental, né? E você vai descobrir que não é fácil de viver, não. Esse silêncio interior. E é o mais importante. É no centro da alma, nas regiões mais espirituais da alma, que Deus vive. Age, realiza suas operações misteriosas da sua união conosco. Que importa, pois, o bulício e a atividade exterior, desde que o silêncio reine nestas regiões espirituais profundas? O silêncio interior é, assim, o mais importante. O silêncio exterior, ele só tem valor na medida em que ele favorece esse silêncio interior. Mas está cheia de dificuldades para a gente viver esse silêncio interior. Vai sendo vivido com tranquilidade. Vai chegar o tempo, se você pratica esse exercício do silêncio exterior e vai acalmando a sua interioridade, vai chegar o tempo em que você pode estar no meio de uma multidão e fazer silêncio. Você pode estar numa rodoviária e rezar seu texto tranquilamente. Meditar no Evangelho, rezar a liturgia das horas tranquilamente. Porque o mais importante é o silêncio interior. E você vai descobrir, no começo, a gente diz assim, a gente pensa que eu não faço silêncio por conta do silêncio exterior. Depois a gente vai descobrindo que não, né? Você pode estar onde você estiver e você pode fazer o seu silêncio interior. Agora, é claro, precisa de um exercício, precisa
que comece com o silêncio exterior. Eu não vou conseguir chegar a esse silêncio interior se eu mantenho o meu televisão ligado o tempo todo, ou se eu mantenho o meu rádio, ou se eu estou no celular o tempo todo. Então eu não vou conseguir, de jeito nenhum. O silêncio interior, o silêncio exterior, ele é muito importante, porque ele vai aquietando a alma. A realização do silêncio interior está cheia de dificuldades que torturam as almas contemplativas de oração. Um progresso realizado é seguido de uma regressão angustiante, de uma impossibilidade quase absoluta de disciplinar as faculdades outrora dóceis na oração. A alma se inquieta, se agita. Os erros de tática são frequentes, favorecidos, aliás, por muitos preconceitos. Por diversas vezes, Santa Teresa conta de detalhes seus sofrimentos neste ponto e assegura-nos que foram aumentados em virtude de sua ignorância de certas leis da psicologia e da ação de Deus. Então, é preciso que a pessoa vá fazendo, né? No desenvolvimento da vida espiritual, já distinguimos duas fases. Uma primeira fase que compreende as 3 primeiras moradas, durante a qual Deus intervém apenas por meio de um auxílio geral. E a segunda fase, que se inicia nas 4º moradas, na qual Deus intervém por meio deste auxílio particular. Durante o primeiro período, a alma pode aplicar-se eficazmente ao recolhimento e ao silêncio interior, né? Agora, no segundo período, vai sendo totalmente diferente, porque é Deus que vai concedendo esse silêncio à alma. Então, era somente esse ponto que eu gostaria de tratar, né? O silêncio ele é de fundamental importância para que a gente possa encontrar a Deus. Sem agitação, com a agitação nós não podemos encontrar. Esse silêncio nos leva à prática da solidão, do estar só. Então, não só o silêncio, mas também a solidão se faz necessária para que Deus possa pronunciar seu verbo na alma e para que esta possa ouvi-lo e receber a sua ação transformante. Aí aqui, minha gente, vem a questão da importância do silêncio nos retiros. É para este contato mais profundo. Então tem pessoas que vão para o retiro, não aproveita o retiro para silenciar. Está vendo? É muito importante o silêncio na hora do retiro. Sem este silêncio, a pessoa não tem condições. Não é? Então que nosso Senhor nos conduza ao silêncio. Isto pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,